gente, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Rebeca. E primeiro eu já quero pedir desculpa, porque eu fico olhando muito pra cá, eu acho, eu tenho que acostumar a olhar pro verdinho, porque como eu não gravo vídeo, né? Então eu ainda não me acostumei direito, vai ser um processo. E o vídeo de hoje, na verdade, não é nada pra mostrar, assim, do Japão em si. É pra falar o meu testemunho de como eu vim pro Japão. Porque foi assim, uns 3 anos e meio atrás, mais ou menos. 3 anos? Não. Na verdade, minha vontade de vir pro Japão é desde quando eu era pequena. Eu sempre sonhei em vir pro Japão. Porque eu sempre via a minha tia, a minha família por parte de mãe vindo pra cá, né? E eu sempre tive muita curiosidade. Então, quando eu fiz 18 anos, assim que eu me formei na escola, eu ia dar entrada no processo de visto pra vir. E eu ia vir sozinha, porque a minha mãe ia ficar no Brasil, o meu irmão era menor de idade, mas eu tinha um primo aqui, mas ele trabalhava em um lugar e provavelmente eu ia pra lá também, né? Só que assim que eu fiz 18 anos, começou a pandemia. E nisso as fronteiras se fecharam, eu comecei a namorar, eu comecei a ter um relacionamento com a pessoa e ele pediu pra vir e tal. E aí é um assunto pra outro vídeo, e talvez nem pra vídeo, tipo assim, talvez, eu não sei, tipo, se Deus me incomodar de eu falar pra contar o meu testemunho, eu conto, mas enfim, não era um relacionamento bom. E é isso, o que passou já passou, né? Isso que tudo se fez novo. Mas, enfim, a gente casou e tal, iniciou o processo pra ele, tinha que esperar 1 ano pra ele poder vir, né? De casados. Aí, assim que deu 1 ano, um tempo depois, a fronteira abriu. E aí eu dei entrada no meu visto e tal, saiu, legal. Saiu de 3 anos. O que já, tipo assim, eu pude perceber a mão de Deus ali, sabe? Porque tava sendo muito difícil sair visto de 3 anos, ainda mais que a fronteira tinha acabado de abrir, sabe? E aí, eu sempre pedindo muito pra Deus, porque sempre foi meu sonho. E, assim, quando saiu o visto, a gente ia vir nós íamos vir por uma agência. E acabou que no dia do embarque ia vir pela Qatar. No dia do embarque tinha que fazer o teste de Covid no aeroporto. E aí o dele deu negativo e o meu deu positivo. Só que eu não tava sentindo nada. E eu já sabia que estava tendo vários casos de falso positivo lá, porque muitas pessoas estavam tendo problema com isso. E como tinha 2 clínicas, a agência pagou pra gente fazer, né? Aí como tinha 2 clínicas, eu falei, não, eu pago e eu vou fazer na outra, porque eu não tô com nada, não tem como eu estar e ele não, porque a gente fica 24 horas junto, sabe? E aí o moço não aceitou, enfim, ele cancelou a passagem e, tipo, voltei pra casa desolada, tipo, chorando, não sabia, não tava entendendo o porquê daquilo. E aí aconteceu que no dia seguinte eu fiz o exame de Covid, negativo. Depois de 4 dias eu fiz o exame de Covid de novo, negativo. E eu orando, não entendia o porquê eu tava passando por aquilo, eu não entendia, tipo assim, o porquê que eu tinha chegado tão perto e do nada, sabe, tudo desmoronou. Porque na nossa cabeça, quando a gente passa por uma coisa, o mundo vai acabar e não tem solução. Isso daqui a gente transforma numa tempestade. E aí eu fiz um voto com Deus, eu falei que se eu conseguisse embarcar antes do prazo de eu entrar no Japão, eu glorificaria o nome dele nas minhas redes sociais, né, e tal. Eu postei um textinho quando eu cheguei no Japão, no meu Instagram, e que toda a glória e toda a honra seja dada a ele, assim eu tô fazendo. E ele me incomodou de gravar, assim, esse vídeo, porque na verdade já veio na minha cabeça que eu tinha que gravar faz tempo, só que eu tinha vergonha e eu sempre ficava adiando. Porque, não vergonha de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. É vergonha, assim, de me expor, assim, na internet, porque eu tenho vergonha de gravar vídeos. Eu gosto de falar, eu sou uma pessoa muito falante,
As pessoas vão dar risada que me conhecem por eu falar que eu sou tímida, mas eu tenho vergonha, assim, sabe, de gravar vídeo. Mas, enfim, é isso. E vocês me perdoem, gente, porque eu falo muito mesmo. E aí, quando eu começo a falar, e aí a vergonha já passa, assim, dá 5 minutinhos a vergonha passa e eu não paro mais de falar. Enfim, aí voltando, né? Aí eu fiz o voto com Deus certinho e tal, e não tava tendo passagem. E o moço da agência que nós estávamos falou assim: espera vencer, e aí depois você tira de novo porque eu quero te mandar pra tal empresa, porque pra tal empresa eu vou ganhar mais. E tipo assim, o meu visto seu de 3 anos, então era muito difícil sair de 3 anos de novo, porque eles iam falar, pô, tipo, você ganhou um visto, você não embarcou por quê? Só que aí entra o outro porém. Eu troquei de agência também, só que não tava tendo passagem, porque as passagens estavam, tipo assim, extremamente caras, e a maioria era pelos Estados Unidos, só que precisava do visto, e eu não tenho visto. E aí, por um milagre de Deus, juro, a moça da agência ligou, e depois de 3 dias, assim, 4 dias, depois de 4 dias, porque foi no mesmo dia que eu fiz o teste de Covid. E aí, eu acho. E aí, ela falou assim, tem 2 passagens só, eu achei 2 passagens, é pelo México, vocês vão ter que ficar 20 horas lá. E tem um porém, além do tempo que a gente vai ficar lá, vocês vão ter que despachar a mala de novo, vocês vão ter que pegar a mala e despachar de novo. Eu falei, não, dá jogo, não tem problema. E uma passagem a gente teve que pagar e a outra foi financiada, né, no caso. E aí pagamos, embarcamos pelo México, ficamos 20 horas lá no México. E na época, eu não sei se era emocional, por conta do meu relacionamento e tal, eu tinha muita alergia. Até hoje, quando eu me estresso, eu fico com muita alergia pelo corpo todo e é umas bolas enormes. Às vezes também com alguma coisa que eu como, algum produto que me dá alergia, que não me dou muito bem, acontece. E nisso, meu antialérgico tava na minha mala despachada. E eu me empipoquei. E eu fiquei no México, tipo, empipocada 20 horas. As tomadas do aeroporto não estavam funcionando para carregar o celular. Eu levei meu cartão da Wise, não sei por que deu problema. Estava com dinheiro dentro dele, só que estava dando transação negada, mas estavam descontando do aplicativo. E eu com fome e tal, 20 horas estressada. O meu voo não tava aparecendo, só tava aparecendo o dele pra fazer o check-in. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu falei, meu Deus, só falta ficar presa no México, senhor. Aí já entrou aquela nuvem negra aqui, né, na mente. Tipo, do desespero. Fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, já pensou? E aí, o que eu faço? Aí tá bom. Passou horas, passou. Aí a gente resolveu... Eu cortei o vídeo, gente, desculpa. Eu não sei editar muito bem também, então eu acho que a transição vai ficar muito ruim e vai dar pra perceber, assim, que eu cortei o vídeo, mas é porque eu fui fazer um negócio. E... desculpa, tá? Eu vou aprender a editar, gente, eu vou aprender. Tenham paciência, vai dar certo, em nome de Jesus. E aí, tipo assim... nisso, trocamos o dinheiro e comemos e tal, e foi passando o tempo. Eu só sei que meu check-in apareceu de novo, acabou que eu fui de Latam, só que do México pra cá eu ia vir de ANA, então o check-in não era no Latam mais, era na companhia da aérea ANA, que é uma companhia aérea japonesa. E aí fomos lá, eu não sei, tipo, não entendi direito. Mas o moço falou assim que fomos sorteados pra executiva, né? Pra ir de primeira classe e tal. Na hora do check-in, falei, meu Deus, glória a Deus. E aí eu fui, né? Vim no caso, pra cá, de executiva. E na hora, muitas das vezes a gente não percebe, mas é Deus em cada detalhe. Porque eu tava chateada, porque... gente, era pra eu vir 24 horas, tipo, muito bom. E eu tava muito chateada por isso, mas... pelo menos eu estava vindo, então eu falei, não, que toda glória e toda honra seja dada a Deus. E Deus sabe que foi muito estressante essa viagem pra mim, aconteceram muitas coisas, enfim, no meu relacionamento, ali na viagem, tava estressada, e era uma coisa que eu tava super chateada, porque eu falei, nossa, sempre foi meu sonho vir, só que não tá sendo o que eu imaginava, por conta de outra pessoa e tal, enfim.
E aí, ali eu senti o cuidado e o amor de Deus, né? Quando eu tava deitada, assim, na executiva, depois de 20 horas, sem dormir, no aeroporto, mais de 20 horas, né? Porque o meu voo até o México tinha dado 7 horas. E aí eu só sei que eu vim dormir no voo inteiro, do México pra cá, deu 14 horas de voo, eu vim dormir no voo inteiro. Eu acordei bem pertinho de pousar. E é isso, gente. É um vídeo bem curtinho, assim, é só pra falar mesmo que às vezes a gente passa por certas situações e acha que o mundo vai acabar, ou que, nossa, Deus tá contra a gente, ou que aquilo que a gente tá fazendo não é o certo. A gente fica sem entender, porque isso é do ser humano, né? E Deus sempre ele nos surpreende, né, com algo melhor. Deus nos tira o bom pra dar algo melhor, entendem? E não tô falando assim, nossa, a Rebeca é super, assim, religiosa. Não, gente, não. Eu sou muito falha e eu não vou pra igreja certinho, assim. Às vezes eu vou, às vezes não, mas eu sempre tive muito Deus no meu coração. E eu não sei, gente, ele me incomodou pra fazer o vídeo, já tá na minha mente, faz muitos meses de eu gravar esse vídeo e eu não tava gravando. E aí hoje eu senti, né? E eu falei, não, eu vou sentar e eu vou gravar o vídeo, é uma coisa rápida e é pro Senhor. E tipo, Deus fez tantas coisas por mim na minha vida até hoje e ele faz tantas coisas, então por que não gravar? Eu não sei se alguém vai assistir o vídeo, eu não sei se vai ter uma pessoa, pelo menos, que vai assistir o vídeo inteiro, não sei se vai ter nenhuma visualização, enfim, eu não sei. Mas eu só tô gravando pra que toda glória e toda honra seja dada a Deus, porque dele, por ele, para ele sejam todas as coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um testemunho bem curtinho, desculpem, porque eu sei que eu tô olhando muito pra cá. Eu me mexo muito, eu falo muito e às vezes eu me embolo também. E eu falo um pouco rápido, eu acho. E eu não paro de mexer no cabelo e me balançar. Mas é isso, eu vou melhorar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Se você assistiu até aqui, você é muito corajoso, porque eu falo bastante, eu sei. E não tá um vídeo muito profissional, assim. Mas enfim. Muito obrigada, mais uma vez. E eu moro aqui no Japão. Vocês já sabem, né? Porque eu falei isso no vídeo inteiro. E se vocês gostaram, me sigam, por favor. Acho que é aqui embaixo que fala, gente. Não sei ser blogueira. Eu vou começar a postar vídeos, né? Mostrando um pouco mais aqui do Japão. Um pouco mais a rotina. Não sei, gente. Comentem aqui o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu mostre, que eu faça um vídeo mostrando. E também tem o meu Instagram. Eu posto algumas coisas assim nos stories. Às vezes eu dou uma parecida por lá e posto algumas coisinhas daqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo.